Graça e paz. Vamos a mais um capítulo, então, no nosso quinto dia de leitura do Evangelho de Mateus. Vamos ao capítulo 5. Lembrando que nós estamos lendo a tradução NVI, mas se você tiver uma outra tradução, não tem problema, o aproveitamento vai ser o mesmo. Então vamos à leitura. Aqui começam as explicações do sermão de Jesus, chamado Sermão do Monte ou da Montanha, onde ele começa então aos seus ensinos a respeito do reino. Esse ensino é direcionado aos seus primeiros discípulos, por isso tem algumas características, algumas peculiaridades. Então vamos a ele. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E assim ele já começa, falando quem são aqueles que são os herdeiros do reino. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e os levarem por todo tipo, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nesse primeiro bloco, ele já está dando as bem-aventuranças, bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes são os que, aí começa a dar a cada um desses. Como o objetivo aqui não é dar um estudo, então eu não vou detalhar, mas dizer o seguinte: Jesus estava nesse início aqui de ministério, ensinando os seus primeiros discípulos e preparando para que eles tivessem uma mentalidade apropriada, porque eles já seriam criticados, seriam perseguidos, e isso eles precisavam já estar preparados a ponto de dizer: olha, quando acontecer isso, calúnia contra vocês, injustamente acusarem vocês das coisas, interessante que ele diz: alegrem-se e regozijem-se com isso. Eu sei que é difícil, mas foi o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. E à medida em que nós vamos entendendo isso, fica mais fácil nós entendermos essa perseguição, as acusações, E aí vamos conquistando espaço no reino do Senhor. E continuando, então, versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, ou dessa forma, então, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, ele já está colocando aqui, inicialmente, já dizendo que os seus discípulos
não pode ser apenas seguidores, né, fãs de Jesus, né, como acontece com uma celebridade, né? Você se torna apenas fã daquela pessoa e seguidor daquela pessoa. Um discípulo de Jesus não é um fã. Um discípulo de Jesus não é apenas um seguidor. Ele tem que agir, se manifestar, expressar. Ele também tem um papel a ser desempenhado, e eles começaram já a entender isso a partir logo dos primeiros momentos do ministério de Jesus. Parece que a partir aqui do versículo 17, começa então uma palavra direcionada muito especificamente para os judeus, né, que tinham por grande respeito e obediência à lei, viviam ali muito firmados na lei e aí começavam a ficar presos à letra da lei, né, as regras, pode isso, não pode aquilo e tal. Então vem Jesus nesse sermão mudar os paradigmas da forma de entender o reino e de honrar a Deus, que não é apenas seguir como se fosse uma regra, mas ter um entendimento ético, um entendimento moral, um entendimento espiritual das razões, dos princípios que norteiam, né, as leis. Então ele está dizendo de outra forma, ele, na verdade ele está fazendo uma ação de tirar a lei apenas de um raciocínio de obediência na letra dura da lei, para começar a entender as razões de Deus ter colocado esses princípios, esses valores. Olha só, não pensem que vi abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei e a menor letra ou o menor traço até que se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, são chamados menor no reino dos céus. Mas todo aquele que pratica e ensina os mandamentos, olha, tirada apenas da questão da letra, mas viver, né, o que a palavra diz. Então, todo aquele que pratica e ensina este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E como então a obediência à lei pode ser muito superior à daqueles que apenas cumpre porque é uma regra? É quando você faz, né, além da lei. Esse é um princípio interessante. Quando você fica ali, até onde eu posso fazer, até onde eu posso ir, isso aqui é certo, isso aqui é errado, e fazer isso de forma matemática, assim, isso não agrada a Deus. Mas quando você entende que é para ir além da letra, para ir na compreensão dos princípios e valores do reino. Versículo 21, então, diz assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Está lá em Êxodo, a maioria dessas leis aqui, elas estão ali, ou Êxodo, ou Levítico, Deuteronômios, né? Está num desses livros onde estão as leis. Então ele diz, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus aprofunda muito mais a questão do ódio, da raiva, da motivação. Não se trata apenas de não matar alguém, mas também de não se irar contra a pessoa, como as pessoas dizem assim, a pessoa para mim morreu. Mesmo que não tenha matado a pessoa fisicamente, mas quando a pessoa começa a dizer essas coisas, né, matou a pessoa no coração, ela já está em desobediência aos princípios do amor que Jesus pregou, né, de amar ao próximo como a si mesmo, né, os princípios. Isso não foi, Jesus não estava pregando isso
inventando apenas uma nova lei. Não, ele estava indo na profundidade da lei que já existia, indo na essência de cada um dos mandamentos. E é interessante que ele diz assim, não pode nem chamar de Raká. Raká é uma expressão aramaica que quer dizer, é como se você estivesse falando assim, seu tolo, seu bobo. Então ele está dizendo até as menores expressões de diminuir o outro, de ofender o outro, né, já é algo que desagrada a Deus. Versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o teu irmão tem algo contra você, deixa ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta, né? Mostrando assim que para Deus é muito mais importante o relacionamento. E ele não diz deixe de dar a oferta, não. Ele fala antes de dar sua oferta, vai se reconciliar e depois venha e dê a sua oferta. Entre em contato depressa com teu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois caso contrário ele poderá te entregar ao juiz, o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Olha, essas coisas que Jesus vai falando aqui não se trata uma expressão exata de questão de lei, mas ele está falando de princípios, de valores e de coisas espirituais. Jesus começa aqui a dar aos seus ouvintes, aos seus seguidores, um entendimento de profundidade espiritual. E comece a olhar os textos que nós estamos lendo, tentando ir além do que ele fala no sentido do exemplo que ele dá. Na verdade, ele está falando muito mais profundo de coisas espirituais e dando exemplo de coisas naturais. Então, as leis do reino, elas são muito mais profundas e mais fortes do que as leis físicas, as leis naturais, do que as leis dos homens. Então, quando ele está falando esse exemplo aqui do juiz, está falando de um julgamento muito mais profundo, algo muito mais espiritual. Versículo 27, então, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu estou dizendo a você, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela, e no seu coração, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então aqui mais uma vez eu ressalto isso. Ele está falando de coisas naturais, de coisas conhecidas, de coisas físicas, de coisas dos homens, mas para falar coisas espirituais muito mais profundas. Então ele está dizendo que nós não devemos deixar que nada nos impeça de estar em comunhão plena com Deus. E ele está dizendo, se alguma coisa te faz pecar, se algum pensamento, se alguma atitude, alguma amizade, algum valor deste mundo te faz pecar, largue mão dessas coisas, abandone essas coisas para viver em obediência ao Senhor. Foi dito também, estou lendo agora o versículo 31, foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Isso é o que a lei de Moisés dizia. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual. E aí aqui está dizendo que toda prática de sexo ilícito é o que está se referindo aqui. A não ser por essa situação, faz com que ela se torne adúltera, por abandonar a mulher por outro motivo que não seja algo tão sério como a quebra da aliança matrimonial. Então faz com que ela se torne adúltera e quem se casa com aquela mulher também se torna adúltero juntamente com ela.
e comete adultério. Então, olha a seriedade. Não é só o adultério, ele não é só uma causa simples de por qualquer motivo então separar uma pessoa. Há consequências que vão envolver outras pessoas. Então é isso que Jesus está dizendo. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você faz diante do Senhor. Mas eu lhes digo o seguinte: não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum só fio do seu cabelo. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Então, o que ele está dizendo aqui é: seja uma pessoa de palavra. Você não precisa jurar, você não precisa fazer promessas mirabolantes. Dê a sua palavra. Diga: olha, eu vou estar ali tal hora e esteja. Vou fazer isso, esse aqui é o meu compromisso, e faça. É assim que nós devemos agir. Qualquer coisa que passar disso, qualquer argumentação, ali já é uma coisa que tem a ver com o maligno, que é mentiroso. O maligno é astuto, gosta de enganar, gosta de fazer todo tipo de argumento para tentar convencer uma coisa errada, dizendo que é certa. Então, nós devemos fugir desse tipo de prática. A vingança, a partir do versículo 38, me diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, então deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas, ou seja, não vire de costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui é algo forte, algo intenso. Muita gente acaba dando argumentos, desculpas para não ajudar alguém e fica com muitos argumentos. Então aqui está dizendo: olha, mesmo que a gente saia em algum nível de prejuízo, a gente deve não ficar ali se apegando às nossas coisas, né? Devemos ajudar quem precisa, também devemos, se alguém quiser ali causar algum prejuízo para a gente não, você, não é você que vai me causar prejuízo. Toma, leva, eu te dou mais do que você está tentando tirar de mim. Então isso é algo muito altruísta, é algo muito superior que Jesus está falando isso a respeito para os seus discípulos. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. São leis que estavam ali no livro de Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por eles, e orem por aqueles que perseguem, para que você venha a ser filho do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre o mal, o bom, derrama a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Se vocês amarem aqueles que te amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, ou seja, até aqueles que não têm aliança com Deus, fidelidade com Deus, também amam quem ama Ele, né? Retribui o amor. E se saudarem apenas os teus irmãos, o que estará fazendo demais? Até os pagãos fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, o Pai Celestial de vocês. O que ele está dizendo aqui, nós devemos estar sempre além, superiores, não no sentido de orgulhosos, né? Mas acima desses sentimentos de vinganças, esses sentimentos de ódio. Então, se alguém te odeia, você não vai odiar aquela pessoa porque você
agora tem algo no seu coração que tem a ver com o seu Pai. Você tem uma nova identidade. Você tem a identidade de Deus. Deus não, ele não é aquele Deus que odeia quem o odeia. Pelo contrário, mesmo Deus olhando o mundo, vendo como o mundo estava desobediente para ele, entregou seu próprio filho para morrer, para salvar este mundo. A mesma forma fez Jesus, que mesmo sendo acusado, mesmo sendo estava ali sendo maltratado, ele sempre estava disposto a perdoar, né, dizendo não perdoa, eles não sabem o que fazem. Então ele entendeu que esse era o caminho que todos nós devemos seguir. E ele ensinou isso aos seus discípulos. E isso começou a realmente fazer a diferença. Mas você vai ver mais para frente, isso também começou a incomodar as autoridades religiosas por causa do nível de autoridade daquilo que ele ensinava. Amém? Então que seja realmente proveitoso para você, proveitosa para você essa leitura, que esse texto comece a abrir o seu coração e a sua mente e o seu espírito para entender mais das coisas espirituais de Deus. Esse sermão não terminou aqui no capítulo 5, vai ainda seguir pelo capítulo 6, pelo capítulo 7, e aí temos mais algumas coisas muito interessantes que Jesus vai ensinar a respeito do seu reino e da sua justiça. Amém? Deus o abençoe.